Segunda-feira, 7 de março, e a volatilidade continua. Ontem, após o fecho da nossa live, os futuros abriram. Eles abrem por norma por volta das 11 e abriram com gap up no petróleo, gap down em todos os índices. Houve recuperação para fechar as gaps e por isso é que a maior parte das cotadas ainda subiram 1 ou 2%, mas depois houve um afundanço. Em todo caso, a nossa situação aqui no PSI 20 não fugiu muito àquilo que se passou nos futuros, ou seja, nós vemos mínimos, basta olhar aqui para o BCP, nós vemos mínimos, uma amplitude bastante elevada, quase 10%, né? Mas nós vemos mínimos muito profundos e acabou por fechar na parte superior, apesar de tudo caiu 5%, ou seja, BCP, ou seja, o setor financeiro continuar a ser martirizado. Altri caiu quase 1%, a Navigator caiu 0,3%, depois temos os CTTs a caírem também 2,30%, os setores o setor que está positivo, basicamente a da produção de energia elétrica, temos a EDP Renováveis que continua com a sua força, apesar de que se vocês forem olhar, o mínimo de hoje foi também bastante profundo, né? 20,40. A Greenvolt também a subir quase 3% e a EDP a subir 3,26%. A Galp subiu 6%. O petróleo, como eu tinha dito, fez um gap up na abertura dos futuros, foi cedendo, ou seja, fez o inverso daquilo que os índices estavam a fazer. Gap down fecha a gap e o petróleo fez o inverso, gap up fechou a gap, mas não há sinal nenhum de que, que o petróleo vá diminuir assim tão rapidamente quanto se espera. Porquê? Porque, ponto 1, o facto de os produtos petrolíferos estarem elevados não significa que as petrolíferas vão investir em mais infraestrutura, né? Isso já aconteceu no passado. Por norma, o petróleo faz este tipo de movimento e depois pode afundar completamente. Depende muito das medidas, seja daquilo que os governos vão fazer para forçar o preço a vir para baixo, seja terminar o conflito, enfim. E como elas estão todas com aquele receio de que, ok, se isto começa depois a cair, já não compensa. Mas o facto é este. Para já a Galp bastante positiva, 6%. Nós depois vamos ver as americanas que não estão tão assim, mas lá está. Não estão tão assim porque houve delas que subiram, principalmente a Oxy, né, que subiu bastante e hoje está a ceder um pouco. Mas Jerónimo Martins a subir 2%, a Sonai a subir 0,33%, ou seja, consumer staples, né, as defensivas a mexerem para o lado positivo. A nós caiu 2%, Mota-Engil a cair 2,30%. Eu volto a relembrar aquela, né, a bomba que se vai usar para o plano de resiliência, ele não desapareceu. Isto, quando o mercado começar a virar, sem dúvida que poderá ser uma boa oportunidade. De resto, o PSI 20 subiu quando todas as praças europeias... não consigo mudar isto porque... enfim, tudo bem. Quando as praças europeias caíram, abrimos praticamente, fizemos o mínimo, praticamente, foi por centímetros, como diz o outro, ou milímetros, o mínimo no dia do conflito, do início da guerra na Ucrânia foi 5.164,76, nós chegámos aos 5.163, ou seja, existe aqui uma diferença de 1 euro, em que furámos, ou seja, batemos este mínimo, mas depois recuperou para fechar na Moving Average a 200 períodos. Olhando para o IBEX, o afundanço continua a ser real. Não quer dizer que não haja cotadas a subir, mas o afundanço, IBEX, CAC, DAX, tudo, apesar de tudo, fechou acima da abertura, mas tudo bastante negativo. Standard & Poor's, todos os índices a caírem bastante, perdemos aquela zona dos, já agora o S500, aquela zona dos 4.260, acho que é esta, perdemos aqui assim então esta zona, que era uma zona bastante
filho da mãe de software agora tem andado a fazer isto, porque eu não sei. Mas de vez em quando simplesmente se estressa. Peço desculpa por isso, mas enfim. Era a zona psicológica, andava sempre a ver pressão de compra. Hoje, face à abertura, basicamente abrimos, fechamos a gap e a pressão de venda tem sido brutal. No entanto, estamos numa linha de suporte, como vocês podem ver, esta linha está aqui desenhada, honestamente vem daqui, é a linha de suporte, estes 4.200 pontos vão ser uma zona mais defensiva agora, mas não se esqueçam que os 4.200 pontos vêm até aqui, pelo que, enfim, vamos ver como é que decorre o resto do dia, porque para já as coisas não estão assim tão positivas quanto isso, não é? A pressão, onde é que está aqui a abertura? A pressão de venda face à abertura foi grande. Passamos 4 horas em queda, agora estamos a estabilizar, mas lá está, isto pode ser estabilizar para amanhã continuar. Nós não sabemos. Aquilo que eu vos digo é que é assim, perdendo aqui os 4.232 pontos, o mais certo é virmos aqui para os 4.161. Cuidado, como é óbvio, a maior parte das cotadas, que é algo que nós vamos ver de interessante, é que a maior parte das cotadas estão a cair, principalmente se elas forem grandes. É a forma mais fácil de trazer um índice para baixo, é atacar as grandes. E as pessoas dizem assim, olha, mas o PSI 20 está positivo. Porquê? Porque as 3 maiores do nosso índice, Galp, EDP renováveis, é a maior, estão positivas. Tudo o resto está negativo, não é? Por isso é que eu digo, a forma mais fácil de atacar um índice é atacar as grandes, e é isso que nós estamos a ver. Eu só estou a perder um bocadinho mais de tempo para vos mostrar isto. Se nós formos, por exemplo, para uma Google, eu não tenho aqui a Google, a Amazon é um exemplo. Vejam o que a Amazon caiu 3% só na primeira hora. Queria ver se a Apple tem andado aos zigue-zagues, caiu também fortemente, mas depois recuperou na segunda hora, depois voltou a cair e agora está a tentar estabilizar. Eu queria mesmo era mostrar-vos a Google, mas a Google é outro exemplo, forte queda. Facebook, outra forte queda, e houve algum motivo para ultrapassarmos isto? Honestamente não, a não ser esta questão. Viemos várias vezes, literalmente várias vezes, à zona de furar, não é? O Standard & Poor's, não sei onde é que está aqui, várias vezes que viemos aqui e estava decidido que hoje era para cair. Isto foram os futuros, né? A abertura, que trouxe-nos aqui para baixo, alguma defesa, estabelecemos um novo mínimo, depois recuperou, e a forma mais fácil de atacar para baixo é atacar as grandes. Por isso é que nós olhamos para está tudo, bom dia, olhamos aqui para o heatmap do Standard & Poor's, e aquilo que sobressai, para além das finanças, né, completamente negativas, é que realmente as FANGs e as tecnológicas estão todas vermelhas. E isto, de certa forma, não é bom. Mas existe sempre, como eu vos expliquei, o tal bounce, né? Isto hoje está para quem faz day trading, e quem faz day trading como deve ser, porque eu hoje fiz day trading e não fiz como deve ser. E eu vou explicar porquê, muito rapidamente. Por isso é que eu digo, o mercado não está cá para nos ajudar. Eu andava a acompanhar a Lucid, achei que a Lucid estava aqui assim muito interessante, e fiz entrada. 23, está aqui, está marcado, 23,19. Olhei para a Moving Average, se vocês se recordam na live, eu até disse isto é bom, é para quem mete aqui stops e mete aqui ponto de vendas. Eu meti um stop nos 24,20, foi onde saí. Não voltei a entrar esta, foi entrar na Upstart. E porquê? Porque a Upstart tinha caído 15% e tinha um potencial maior, não é? E vocês estão a ver as entradas que eu fui fazendo e as saídas. A primeira é brutal. Dos 137, 130, 77 até aos 125, vocês estão a ver aquilo que eu deixei em cima da mesa só por me ter distraído um bocadinho. Mas enfim, a realidade é esta. Para já,
Isto não está para quem não tem aquela capacidade, não é? E atenção, a Lucid não está mal. A Lucid, se vocês forem olhar, eu continuo a achar que a Lucid, mesmo na visão diária, está a fazer uma boa performance, porque eu não sei, honestamente. Vocês veem que esta zona está a ser uma zona aqui mais ou menos defendida, mas hoje a performance está a ser boa. Em todo caso, voltando para a nossa análise, em termos de setores, o setor financeiro rompeu aquele mínimo, não é? E pelo menos nos Estados Unidos, aí vamos nós, estamos na tal zona mais defensiva agora. A queda poderá terminar por aqui, espero bem que sim. O setor da energia continua a subir, apesar de tudo. O petróleo, já agora, como eu vos disse, abriu aqui em cima, tem andado a ceder, mas também está a recuperar. Vocês veem, veio simplesmente fechar a gap. Abriu o mercado nos Estados Unidos e começou a fazer o inverso, não é? Mas para já, nós não sabemos se é um topo ou não, nós não sabemos realmente quando é que isto vai terminar. Para já, aquilo que eu vos posso dizer é existe espaço para continuar a subir. Tão simples quanto isso. Em termos de rácio das puts para as calls, de certa forma estão a entrar mais calls do que puts. De certa forma, sim. Muito disto também tem a ver com aquela questão de que não estamos a bater o lower low, não é? No Standard & Poor's. Poderá também haver muita proteção para quem injetou puts nos últimos tempos e agora quer se proteger. Para já, aquilo que nós podemos dizer é que isto não está favorável para os bulls, sem dúvida que não. A VIX continua lá em cima, está agora a tentar cair um bocadinho, vamos ver como é que termina, mas ela esteve nos 36, novamente. Muito volátil, as obrigações estão a estabilizar, ou seja, aquilo que eu vos quero chamar a atenção é que existe muita volatilidade, sem dúvida, mas está a haver uma mudança para as de risco. Nós vamos olhar depois no final. Isto afeta o mercado nacional, sem dúvida, mas para já as renováveis estão bem. Facto, perdemos o mínimo. Facto, viemos aqui ao suporte do Golden Pocket, né? E invertemos. Fizemos uma boa inversão. Isto é um bullish engulfing completo. Por isso, ela está positiva. Estar atentos aqui é assim, esta zona dos 6 euros, né? 6 euros até aos 5,90, 5,80, que é onde ela praticamente está. A ver como é que reage aqui, porque temos muita resistência. E depois, quando ela começar a romper, sim senhora, caso, devido a esta movimentação do mercado, o mercado nacional começa a puxar para baixo, já sabem, perder aqui os 5,71 vai nos trazer, sem sombra de dúvida, aqui para baixo. Por isso fiquem atentos. EDP Renováveis é outra. Nós estamos a formar aqui um topo, claro, mas que é isso que eu digo, nós temos aqui uma clara resistência, né? Nos 21,76, clara resistência, mas a realidade também é esta. Por norma, aquilo que acontece é vir aqui para esta zona de breakout, ou seja, romper aqui esta zona dos 22 vai nos trazer para próximo dos 23. A 1 hora, nós vemos que para já estamos a seguir a Moving Average a 13, portanto, havendo pressão vendedora, olhar aqui para os 21,38, mais ou menos, ver a reação à Moving Average, depois se ela começar a subir, então não batemos este mínimo, né, esta higher low, e ela continuará bullish. Caso contrário, o suporte psicológico estará aqui nos 20 euros. EDP, praticamente o mesmo, simplesmente ainda não chegamos aqui. É uma forte possibilidade. De resto, não há muito mais a dizer. A movimentação que o mercado tem feito, quer dizer, quem investe nas nacionais tem sentido isso, da mesma forma que quem investe nas europeias. Mas a questão é mesmo esta: a facilidade com que se bate o mínimo, não é? Anterior, porque abrimos ligeiramente acima.
A abertura aqui, o Open, por exemplo, na EDP, foi nos 3,98. O mínimo que nós tínhamos que proteger era este, que era de 3,96, muito próximo. O que é que ela fez? Um flush. E o que é que ela faz a seguir? Volta cá para cima. E quem respeita estas saídas depois basicamente diz assim, quando é que eu entro, não é? Porque, sendo o mais honesto possível, a entrada seguinte seria mais ou menos aqui, sujeita a que viesse aqui outra vez. E não sei se fez isso durante o dia. E por isso é que eu digo, não está fácil mesmo para quem faz day trader ou que não... Eu, pelo menos, devia ter feito o meu day trade, devia ter ficado na primeira movimentação, que ganhei 7%, e depois estourei tudo em 3 entradas, só porque não respeitei os meus stops, porque existe uma dificuldade na giro, que é as que não são em tempo real. Eu tento meter a stop loss, não dá. Porquê? Porque como tem um atraso de 15 minutos, o preço está muito mais acima e ela não deixa. E a realidade é esta. Depois fica sempre naquela esperança que se recupere. Mas não está fácil. Olhar então aqui para esta zona dos 4,20, ultrapassando, ver a reação ao Moving Average nos 4,30 e depois ver esta zona de supply que temos aqui dos 4,45, vai ser a resistência mais forte. Potencialmente temos aqui o nosso higher low, não é? Pensávamos que era aqui, mas potencialmente temos-lo aqui. Vamos ver como é que isto continua. Galp. A Galp fez um novo máximo, continua a não querer chegar aqui aos 12, mas continua a não querer chegar aos 12, mas a realidade é esta. Vamos olhar aqui para a Oxy. A Oxy é um exemplo extremo, não é? Porque ela tinha subido 17% e hoje está a ceder tudo. Porquê? Porque o Buffett não entrou aqui. Eu li, e sou honesto, não faço a mínima ideia se está certo ou não. Aquilo que eu sei é que as empresas investidoras não são obrigadas a fazer um disclose das entradas e saídas no momento em que o fazem. Elas podem demorar até 3 meses. E porquê é que isto é importante? Porque quando saiu a notícia na sexta-feira de que o Buffett tinha entrado, eu li alguns que o preço médio tinha sido 50. E eu não, quer dizer, só se ele entrou aqui, em julho do ano passado, dá 2 anos. Não há outra hipótese. Então eu sou honesto, eu não faço a mínima ideia. A realidade é esta: ele entrou, aumentou ou duplicou o investimento que tinha na Occidental, mas o Icahn, que é o outro investidor de renome, fez o caminho oposto. Saiu, vai sair do Conselho de Administração, tinha lá 2 elementos, ou lá o que era, e hoje a Oxy está a ceder, ou seja, a Oxy hoje está aqui a 3,54. Mas o melhor exemplo então que nós temos é a Exxon ou a Chevron. E nós vemos que a Exxon está a subir 2%. Portanto, a Galp tem sempre aquela perspectiva, né, a CVX, de fazer a subida ou este ser o topo. É isto que eu quero vos dizer, é que neste momento nós não temos garantia nenhuma, a não ser que quem está dentro, não sei onde é que fizeram a entrada, mas quem está dentro, ou metam stop no mínimo do dia de hoje, ou metam stop no mínimo de sexta-feira. Não queiram ficar a segurar isto se começar a cair. E não se esqueçam, ela pode cair simplesmente porque existe uma perspectiva do petróleo começar a baixar, porque afinal de contas, e a realidade é esta, o fornecimento de petróleo, tanto para os Estados Unidos, tanto para a Europa, tanto para Reino Unido e afins, não parou. Continuou sem paragens. A única coisa que mudou foi a Alemanha parou o processo de certificação do Nord Stream 2. Mais nada, mas o Nord Stream 2 não está a fornecer gás nenhum, né? Portanto, enfim, muita volatilidade, cuidado porque as amplitudes são enormes. A nós, gap down, martelo tremendo, tremendo mesmo. Honestamente, eu não... É muito complicado neste momento. A vela em si é fantástica. Isso é ponto assente, né? A vela em si é fabulosa. O trambolhão que nós demos aqui é respeitável, não é? 4% na primeira hora, muito respeitável. Fechámos acima do suporte, fantástico. A partir daí, apesar de haver muita volatilidade, vejam o volume que tem entrado.
eu não sei se realmente a perspectiva é de trazê-la cá para cima. Para já aquilo que eu vos posso dizer é maior resistência, clara, 3,43, 3,44, maior suporte, está aqui. Ou seja, se bater este mínimo, o ideal é saltar fora. Não ficar a segurar este tipo de investimento nesta altura, como o risco é praticamente 3%, não é? Para ganhar 5%, eu diria cuidado. Não é fácil ser investidor neste tipo de ambiente. Agora, já fizemos martelos e 3 dias depois ou 4 estava cá em cima. Não sei o que é que o mercado quer fazer, mas existe sempre esse potencial. CTTs, mesma história, não muda muito. Veio o tal suporte dos 3,88, é um suporte ténue. Temos agora uma amplitude tremenda em termos de stops, né? São 4%. A facilidade com que rompe aqui esta zona é tremenda também para mim. 3,98. Já agora vamos ver aqui abriu abaixo. Para facilitar as coisas, abriu foi abaixo. Mais ou menos, não abriu nada abaixo. Mas estou a ver, isto rompe os suportes de uma forma brutal. A primeira hora realmente faz uma diferença brutal. Para já estamos na resistência da Moving Average a 13, enquanto não passarmos fica complicado. Caso ultrapasse, ou seja, caso passe aqui os 4,08, ficar atento porque existe potencial de vir aqui para os 4,25. BCP, a senda do BCP continua, mas tal qual como todas as outras cotadas, fizemos um martelo. Batemos o mínimo basicamente do final do ano, batemos-lo totalmente. Fizemos um martelo fabuloso, sem dúvida. Já agora vamos ver Bank of America. Estas estão todas a malhar com uma força tremenda, né? Elas estavam com um ligeiro atraso. A realidade é esta. Então a gente andava a falar disso, porque é que as financeiras americanas não estão a cair 30%, 40% como estão a cair as europeias. Mas hoje está a ser assim, né? Elas simplesmente estão a malhar. O martelo do BCP é fabuloso. Agora temos de estar atentos a este tipo de ruído, né? Que é agora do outro lado do oceano, as coisas estão bastante negras. Mas o martelo está aqui assim neste range de proteção, ou seja, 11,93 é sem dúvida uma proteção até aos 12,83, estamos a falar de quase 10% de amplitude, né? É 10%? 8%, por isso eu teria muito, muito cuidado. Temos uma gap aqui, neste momento, mais uma para acrescentar, porque temos aqui assim outra mais pequenina. Mas é aquilo que eu vos digo, não está a ser fácil lidar com este tipo de investimento. O meu conselho, como sempre, é vamos aguardar, vamos esperar. Não vale a pena tentar arriscar. Neste momento não vale a pena. Uma pessoa arrisca, os ganhos podem ser tremendos, eu não ponho isso em causa, mas as perdas também. Vamos esperar que ultrapasse a Moving Average a 13, que venha a de 50, que volta a 13 e depois aí pensar em fazer entradas. Resistência neste momento 13,50, suporte toda esta zona aqui dos 12,50 a 12,70. Jerónimo Martins subiu e subiu bem, mas fez um novo mínimo e não conseguiu ultrapassar a moving average diária de 13 períodos, a exponencial. A Sonai fez praticamente um martelo, fechou abaixo da moving average, a exponencial de 200 períodos, ou seja, 200 dias. Vocês estão a ver, estamos aqui numa zona breakout, por isso é que ela não se movimentou como a Jerónimo Martins. Agora vamos ver como é que ela reage amanhã. Temos uma mini gap a preencher aqui. E não há muito mais a dizer. Ou seja, tal qual como todas as outras, aquilo que eu tenho-vos falado é que nós não queremos bater este mínimo, batemos e depois voltamos rapidamente lá para cima, e é este tipo de volatilidade que fica difícil de gerir. Mas em termos de níveis é aquilo que eu vos digo, não foge muito. Moving average de 200, um fecho abaixo é tremendo.
E já na Sonai, como já estamos aqui em baixo, neste momento perder aqui assim esta zona será tremenda também. Altri, todas as cotadas nacionais a fazerem este tipo de movimento, a parte mais chata e mais aborrecida disto é que, como o mercado nos Estados Unidos está a cair, não é preciso ser muito perspicaz para ver que está a cair, e fizemos o martelo, mas não invertemos, está a cair, as QQQs estão a cair, o Russell está a cair, apesar de haver uma transferência para lá, não é? Dow Jones está a tentar recuperar um bocadinho. Nós olhamos aqui assim para a Altri, Navigators e afins e perguntamos por onde é que isto vai, não é? A defesa da Navigator sempre foi esta zona dos 5 euros, mas a forma como isto fura é preciso ter muito cuidado. Neste momento, nós batemos até o mínimo que tínhamos aqui de novembro, não é? E é este o range que nós estamos neste momento, ou seja, estes 4,82 até cá acima, até aos 5,70, fica muito complicado para quem tem interesse em tentar fazer uma entrada ou procurar pontos de saída. 5,07 5 euros, temos aqui também alguma defesa em termos de rompimento, ver aqui a reação virar de 50, potencialmente voltar aqui aos 5,23 e depois ir lá para cima. É algo que nós temos que contar que possa acontecer. A Navigator fez um martelo muito mais proeminente, fechou aqui uma porrada de gaps. Quer dizer que já não temos mais gaps nenhumas aqui em baixo. Agora nós temos que ficar sempre naquela expectativa de que isto vai ou não vai, não é? Porque a realidade é esta. Onde nós fechamos é uma zona de suporte, mas a amplitude 2 foi brutal e isto tecnicamente dá cabo de tudo. Aquilo que eu vos digo é assim, entradas aqui, se amanhã abrir e começar a romper, entradas aqui não é mau negócio, não é. Mas como as coisas se movimentam tão depressa, esperem após o término da primeira hora. De resto, a maior resistência está aqui nos 3,15. E para a construção, a mesma história. O plano de resiliência, né, a bazuca, ainda não entrou em vigor, mas com os materiais a ficarem todos mais caros, sei lá o que é que isto pode acontecer. Mas pelo menos esta ainda não bateu a tendência, né? Os mínimos ainda não estão batidos, mas pode rapidamente começar a bater, por isso cuidado, têm que ser bastante flexíveis, caso contrário fica muito complicado. Em termos de resistência, nós tínhamos aqui, abrimos, não conseguimos romper, então ver esta linha de tendência e ver como é que ela reage. O suporte, onde ela está, a amplitude que nós temos não é muito grande, né? Vocês veem aqui pela esta formação de preço, que é praticamente o suporte onde nós estamos, só que isto na primeira hora fura, que é uma coisa louca, e tanto pode ficar para cima, é vocês entrarem e depois de repente ela volta a cá para baixo. E é só isso que eu vos posso dizer, fiquem atentos a este range, mais do que isso não há muito mais a dizer. Vale, continua a subir, mas fez um gap up, está a ceder. O minério tem, hoje pelo menos eu vi que este dollar ticket, que é o do trigo, né? O wheat, acho que é este. Aqui, o wheat. Eu acho que é este. Mas isto está. Eu não sei o que vos diga. 7% hoje. E ela teve parada. Nem sei se ela está parada hoje. Acho que está parada. Temos aqui outra WIT. Ou seja, bloquearam este movimento porque isto estava a subir mais, estava extremamente volátil. E isto são contratos que não são contratos futuros de compra, mas enfim, muita atenção a isso. A BTO está a fazer um bom movimento, apesar de ter feito um novo mínimo. Eu esperaria para a Moving Average para ver o que é que vai acontecer. Acima dos 5,72 será outra resistência, não é? Já agora em termos de guerra,
a Lockheed Martin, vocês podem ver, estamos na visão 1 hora, né? Primeira hora brutal de subida e depois anda a ceder tudo também, mas está a seguir a moving average. Basicamente é isso que está a fazer. Mas a vela em si, martelo invertido, pode estar a indicar aqui um topo. Isto não significa que o conflito na Ucrânia que vai diminuir, assim, são os algoritmos, né? De resto, vamos olhar para as mais relevantes em termos de FANGs, né? Nvidia. A queda parece-me óbvia. Para onde é que eles estão a trazer isto? Honestamente, as coisas não me estão a fazer sentido nenhum. Veio ao Platinum Zone, né, aos 78%, e está a fazer um ligeiro bounce. Vamos ver amanhã. Como as coisas estão neste momento, aquilo que eu vos posso dizer é que está tudo bearish. Neste momento é assim que está tudo bearish. Vocês olham para a AMD, exatamente a mesma história, com uma diferença. A AMD está praticamente a furar aqui o mínimo que fez, né? Primeiro rompeu a tendência, mas está a furar praticamente o mínimo que fez. Aqui o low foi 104,26 e hoje fizemos um low de 104,29. Este foi o início da guerra na Ucrânia. Porque é que nos estão a trazer para aqui? Há quem diga que o Standard Poor's tem que vir aos 3.900, olha lá o que é, fazer mais uma perninha para baixo. Há quem diga que o mínimo está feito e o Standard Poor's vai subir. Porquê? Porque é muito diversificado, né? Tem muitas cotadas que vão subir, mas se essas cotadas que têm andado a subir começarem a cair, setores como a energia e isso começarem a cair, ele vem cá para baixo. Por isso, muita atenção a estas. Eu tenho posições nelas. Agora vamos mudar aqui para a watchlist. E o Facebook é outro exemplo, né? Furou o tal mínimo, está nos tais 190, mais coisa, menos coisa. Todas as FANGs tiveram este ataque. Agora vamos ver se começa a inverter ou não. Porquê? Porque voltamos a entrar em território de oversold. Claro, pode vir cá acima, né? Alivia a RSI, depois volta cá para baixo e faz um novo mínimo. A AMD, mesma história. A Nvidia, mesma história. A AMD ainda estava a dar aqui um bom sinal e ainda continua, porque ainda não bateu estes mínimos, enquanto a Nvidia tem andado a bater sempre os mínimos, né? Parece que está a fazer uma bull flag e a AMD uma bear flag. Mas honestamente, olhem para a Tesla. Ela não vem fechar aqui a gap? Vem, sim senhora. E ela hoje chegou a estar praticamente positiva. Praticamente? Não. Ela chegou a estar positiva, a subir 2%, salvo erro. Pelo menos essa é a ideia que eu tinha. 3%. E vejam onde é que está agora. Está no espectro oposto e vem fechar a gap. Tão simples quanto isso. Poderá ser aqui o ponto de inversão? Honestamente não sei. Honestamente não sei. Tem algumas cotadas que têm estado a subir, nomeadamente QuantumScape, Palantir. Palantir tem estado a movimentar-se muito bem. Vamos meter aqui assim a 1 hora. Fez um gap up. Estranhamente voltou aos 11,75, né? A abertura foi aqui. Voltou aqui para os 11,75 e tem estado a tentar, mas cada vez está a fazer máximos cada vez mais baixos. Em todo caso, o gap up é real. Agora, porque é que isto aconteceu? Eu não li nenhuma notícia, não faço a mínima ideia. NIO foi a mesma história. Vejam a movimentação da primeira hora e vejam onde é que está agora. A Lucid não é bem assim. Ela fez um gap up, ainda tem aqui assim esta gap, mas a questão é que a Lucid está positiva no dia. Ela andava aqui a demonstrar alguma estabilidade, mas realmente vamos ver. Honestamente, eu espero que o mercado comece a tentar inverter nas próximas horas, porque senão as coisas vão ficar bastante negras, né? A hora começou agora, aqui já estamos a fazer quase que uma doji, ou seja, temos aqui algum espectro, amplitude, digamos assim, mas é bom que isto venha aqui para cima, porque senão vamos lá para baixo. A Russell e isso, o Russell está quase a perder aqui este mínimo, de certeza que vem para aqui. Isto vai trazer muitas cotadas para baixo, vão haver oportunidades, tenham alguma liquidez, eu tenho alguma, das duas vendas que fiz, né? Tenham alguma liquidez e depois escolham os alvos, mas o meu conselho é este.
respeitem o vosso plano. Aconteça o que acontecer. A Amazon andava tão estável, andou aqui na sexta-feira tão estável, nos 2.900 e vai em direção aos 2.700 sem grande problema. E esse 2.700 é o mínimo que ela fez neste dia, 24 de janeiro. Porque o da guerra já nós passámos. E a primeira, se vocês se recordam, que fez este tipo de movimento foi a XPEV, né, que deve estar por aqui assim algures. Onde é que está a XPEV? Está aqui. E veja onde é que está a XPEV hoje. Ela fez este movimento. Foi neste dia que eu disse, não, isto não faz sentido nenhum, vou saltar fora. E saltei fora da NIO e da Palantir. O facto que a Palantir hoje está mais elevada do que da data, o valor que eu saí. Mas por carga de água é que vão bater este mínimo. Isto não faz sentido. E parecia-me lógico que queriam trazer cá para baixo e é isso que estão a fazer. E não há muitas que nós possamos dizer que estão bem. Existem algumas que estão a ter movimentos positivos. First Solar, Plug Power, Enphase, ChargePoint, todas elas estão, tal qual como as renováveis, a tentar fazer um movimento positivo. Eu vou tê-las debaixo do olho, mas honestamente não é o produto que eu consigo lidar muito, porque elas fazem amplitudes muito grandes e muito rápidas, né? É pior que a EDP renováveis ou que a Solaria. Mas aquilo que nós podemos ver é que enquanto tudo o resto está a fazer uma descendência, estas não estão, né? A Enphase é a mesma história. Apesar de estar agora a ceder. ChargePoint também. E poderá ser este o setor, né? O setor elétrico, ser o ponto que nos poderá interessar nos próximos tempos. Para quem gosta de algo mais tecnológico. Mesmo a Robinhood está positiva, ou seja, aquelas que são de risco, a maior parte delas estão positivas. E quando digo a maior parte, salvo seja, né? Há muitas que estão bastante negativas. Mas vocês olham para uma Arrival, sim, temos aqui uma grande amplitude, mas ela não está a perder estes mínimos. Para já ela está a fazer uma lateralização. A Exxon está positiva, pouco mais há que esteja positivo. Parece que a Oxy está a tentar recuperar qualquer coisa, e é isto que eu vos digo. As chinesas, não é por serem chinesas, mas também tal e qual como as suas congêneres americanas têm estado a cair. E honestamente, não sei, acho que estamos todos à espera que a China diga que isto tem que parar para a Rússia perder o seu único aliado e começar as coisas a aliviarem. Porque para já eu não estou a ver alívio nenhum, sou honesto. Bons negócios a todos e até amanhã.